Pensa só. Em pleno século XIX, uma obra ousou propor uma ciência para a alma. E o mais curioso é que ela não nasceu num laboratório, sabe? Nasceu nos salões de Paris. Hoje, a gente vai mergulhar no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, uma filosofia que tentou de verdade encontrar uma ordem racional no que parecia totalmente inexplicável. Vamos entender como é que isso aconteceu. Então, a origem desse livro todo não está numa biblioteca, não. Está num fenômeno que deixou os salões parisienses de cabelo em pé, as tais das mesas girantes. A pergunta que todo mundo fazia era: o que afinal movia esses objetos? Era truque? Uma força da natureza que a gente ainda não conhecia? Ou era alguma outra coisa? Algo além da nossa compreensão? Imagina a cena, gente. Em plena era da razão, da ciência, objetos de madeira parados, de repente pareciam ganhar vida própria. Respondiam a perguntas com um código de batidinhas. Claro que o ceticismo era enorme, mas o fenômeno não parava. Aí a questão mudou de será que isso acontece para por que isso acontece? Era um verdadeiro quebra-cabeça que pedia um jeito novo de pensar. E é bem aí que entra em cena um educador chamado Hippolyte Léon Denisard de Rival, que depois adotou o nome Allan Kardec. O interessante é que ele olhou para tudo aquilo não com fé cega, mas com método de pesquisador. O raciocínio dele era bem simples. Se existem fatos novos, devem existir leis novas para explicar esses fatos. E ele se propôs a descobrir quais eram essas leis. A partir de toda essa investigação, Kardec começa a propor uma estrutura para o universo inteiro, baseada em dois elementos, digamos, primordiais. E essa é a base, o alicerce de todo o pensamento que vem a seguir. A filosofia de Kardec se apoia numa dualidade bem direta. De um lado, a gente tem o princípio material, o corpo, a matéria que é inerte, parada. Do outro, o princípio inteligente, a força ativa que dá vida a tudo. A analogia que o próprio livro usa é ótima. A matéria é o instrumento, mas o princípio inteligente é o músico que toca esse instrumento. Certo? Então, o que é um espírito dentro dessa filosofia? Não é um fantasma, uma aparição, é a individualização daquele princípio inteligente. É o momento em que essa força universal se torna um centro de consciência, uma identidade única. Como o próprio livro define, né, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Simples assim. Com essa base bem definida, o livro nos leva para sua ideia mais importante, a jornada da alma. Ok, se somos seres inteligentes e individuais, qual é o nosso propósito? Para onde a gente está indo? A resposta é uma jornada de evolução. E aqui está o ponto de partida para todo mundo. De acordo com a obra, ninguém é criado perfeito ou, sei lá, predestinado para o mal. Todos nós começamos como se fôssemos uma página em branco com um potencial gigantesco para aprender e melhorar. A existência, nesse sentido, vira uma grande escola. E qual seria o currículo dessa escola cósmica? Bom, a jornada começa simples e o aprendizado vem por meio de provas. O mecanismo para isso acontecer seria a pluralidade das existências, que a gente conhece como reencarnação. A ideia é que várias vidas, em mundos diferentes, oferecem as lições que a gente precisa para progredir, aos pouquinhos, em direção à perfeição e, finalmente, à felicidade. Essa visão fica muito mais clara com as próprias palavras do livro. A reencarnação não é vista como um ciclo de castigo, mas como uma sequência de novas chances, de oportunidades. A lógica é que, assim como um único dia não define uma vida inteira, uma única existência também não pode definir a jornada completa de um espírito. Faz sentido, né? Ok, tudo bem, mas se a vida é uma escola, por que existe tanto sofrimento, tanta desigualdade? Por que as lições parecem tão duras para alguns e para outros nem tanto? O livro vai abordar isso com o que ele chama de uma lei moral fundamental. Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais antigas da filosofia. A resposta de Kardec não vai buscar um culpado lá fora, um culpado divino ou algo do tipo. O foco muda completamente, vai direto para a responsabilidade e para a esperança de cada um. A proposta aqui é que a gente colhe o que planta. O sofrimento, então, não seria um castigo que vem do nada, arbitrário. Seria o resultado natural de ações passadas. Cada dificuldade vira uma chance de reparar um erro, de desenvolver uma virtude. A justiça, nesse caso, não tem nada de punitiva, ela é, na verdade, profundamente educativa. E para deixar essa ideia bem clara, o livro usa uma analogia poderosa. A justiça divina não seria como aquele chefe carrasco que demite o funcionário no primeiro erro.
Seria mais como um chefe compreensivo que, depois do erro, olha e diz: olha, você perdeu um dia, tudo bem, pode recomeçar o trabalho para acertar. É uma justiça que se baseia na reeducação e não na condenação. Então vamos juntar todas essas peças agora. Se somos espíritos numa jornada de evolução, e essa jornada é governada pela lei de causa e efeito, o que isso significa para o nosso dia a dia? Qual é, afinal de contas, o propósito disso tudo? Olha, essa filosofia redefine completamente a perspectiva das coisas. A morte deixa de ser um ponto final e vira uma transição, uma passagem para outra fase da jornada. Os problemas se transformam em lições, e cada momento da vida se torna uma oportunidade valiosíssima de aprendizado e crescimento. E na prática, o que isso quer dizer? Bem, a obra aponta o egoísmo como o grande freio da nossa evolução. E, por outro lado, a caridade desinteressada seria a maior virtude, o amor em ação. No fundo, a ideia é que somos todos companheiros de viagem, sabe? Viajando na mesma direção, para o mesmo destino. E assim, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. Se a vida é mesmo uma escola, como o livro propõe, a pergunta mais importante talvez não seja sobre o imenso universo lá fora, mas sobre esse universo que existe aqui dentro. Fica a questão, né? O que a experiência de cada um está tentando ensinar exatamente agora?